Bom, pessoal, então vamos continuar nosso último encontro. A gente falava sobre verbos, não é isso? Passamos pelo conceito básico de verbos, depois de algumas questões particulares, né? A gente vai tratar hoje sobre flexões verbais. Primeiro sobre classificação, depois sobre flexão verbal. Tá bom? Então, nossa matéria de estudo hoje vai ser essa. Gostaria de lembrar para vocês o seguinte, que hoje nós, Egito e eu, faremos uma reposição da aula de segunda-feira passada, né? Pós-eleições. A gente vai fazer a reposição desta aula hoje à tarde, tá bom? Assim que eu terminar o horário da aula aqui, eu vou disponibilizar um horário para vocês, organizar um horário já contendo meu horário, meu horário, horário de Egito, certo? E eu divulgo para vocês no final dessa aula, ok? Normalmente, seguindo o mesmo padrão do horário de aula de Ananias, tá certo? Não sei se vocês preferem que seja mais cedo, ou que comece às 14 horas mesmo, e aí, o que vocês acham? Né, Pavão? Primeiro ano, acorda, primeiro ano. E aí, galera? Acho que tá bom. Começando 2 horas, né? 2, 3 e 4 horas. Então tá bom, deixa no horário padrão mesmo, não é isso? Então vamos lá. Se liga aqui, povão. Ó, nós vamos tratar hoje, ó, sobre classificação morfológica. A gente ensinou na última aula sobre caracterização do verbo de maneira geral, né? Essa caracterização ela passa por digamos assim, algumas ideologias. Eu diria que algum aspecto verbal, né? A gente viu aí a caracterização do verbo sob o aspecto semântico, né? Sob o aspecto morfológico e funcionalmente e sintaticamente. Tá certo? Essa questão de funcional e sintático eu vou relembrar hoje. A gente vai discutir isso mais para frente quando a gente estiver falando de sintaxe, e vocês vão ver que todo o aspecto sintático ele depende estritamente do verbo, né? Depende desse condicionante verbal. Né? Então, ó, como foi dito no último encontro, funcionalmente e sintaticamente, o verbo é a palavra-chave da oração. É em função dele que estruturamos o pensamento de uma língua. Por isso, é um núcleo do sintagma verbal. Então, o que quer dizer isso, na verdade? Quando a gente aprende lá no ensino fundamental, tá? A gente aprende que toda frase que tem verbo é chamada de oração. Né? No ensino médio, a gente aprende a mesma coisa, só que a gente melhora esse conceito, tá bom? Então, o verbo ele é a peça-chave da informação, tá certo? E aí a oração, a existência da oração vai depender estritamente da presença desse verbo. Então, por isso que sintaticamente, ó, ele é chamado de núcleo do sintagma verbal, ou seja, núcleo da oração. A oração só vai existir se existir verbo, então, dadas as suas proporções aí, a gente vai ver a importância, quão é importante uma forma verbal no discurso, tá? O fato dele indicar ação, fenômeno natural, propiciar a ideia de estado, tá certo? Auxilia justamente nessa compreensão, tá bom? Lembrando que essa ação, esse estado, esse fenômeno natural representa sempre informação. O verbo tem um papel básico de informar. O
verbo informa sobre o ser, informa suas ações, seus aspectos, né? Seu estado, tá bom? Ou ainda indica um fenômeno natural que não necessariamente esse fenômeno natural é praticado por algum ser, certo? Então, temos aí, tá bom? Aspecto semântico, que é a situação no tempo, ação, estado, mudança de estado, fenômeno de processo, aquela coisa toda. Morfologicamente, ele é um morfema lexical, a qual a ele se liga algumas desinências que determinam suas variações, né? A gente já viu isso, tá bom? Ele tem a desinência de modo temporal, desinência de número pessoal, e esse modo, tempo, número e pessoa é indicado justamente por essas desinências. A gente parte agora para uma parte fundamental do conhecimento sobre o verbo, que é a classificação morfológica, tá? Essa classificação morfológica, ela parte de alguns princípios, né? E o princípio básico dessa classificação, ó, é que os verbos eles são normalmente agrupados em 3 conjugações, tá? Eles são normalmente agrupados em 3 conjugações. Que conjugações são essas? A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, certo? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Quem determina e para que serve isso? Quem determina essas conjugações são, na verdade, ó, essas vogais temáticas, né? Lembra que o verbo ele se estrutura lá a partir dessas vogais temáticas. Então, na condição básica, nós temos verbos terminados em AE, com vogal temática, como o verbo cantar, certo? Com vogal temática os verbos, como o verbo vender, certo? E com vogal temática aí como o verbo partir. Então, observem vocês que, ó, esta terminação aqui, ó, tá certo? Que é a terminação de infinitivo, esse Rzinho no final é um R de infinitivo. Antes desse R tem uma vogal temática. Essa vogal temática que determina as terminações, né? As vogais temáticas, os verbos que apresentam vogal temática A, né? Verbo de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação. Para que serve isso, professor? Serve justamente para indicar as desinências que a gente vai utilizar nessas conjugações, porque cada conjugação apresenta uma desinência padrão, certo? Cada conjugação apresenta uma desinência padrão. Como assim? Ó, presta bastante atenção. Se a gente tomar por base o verbo amar, amar, por exemplo, e cantar, são verbos que ambos apresentam, ó, a mesma conjugação, ou seja, são verbos de primeira, são verbos de primeira conjugação, tá bom? Verbos de primeira conjugação. Implica em que isso? Vejam, se eu pegar, por exemplo, estas duas formas verbais, né, fizer a conjugação dela em todos os tempos verbais, já que são verbos regulares, a gente vai tratar disso daqui a pouco, tá? A gente vai ter as seguintes desinências. Vamos pegar o presente do indicativo. Ó, observem vocês aqui o seguinte, ó. Observe essas terminações. Tá? O, as, a, amos, as, por exemplo. O que representa isso? Tá? São as desinências de primeira conjugação, né? São as desinências de primeira conjugação do presente do indicativo. Ou seja, cada forma verbal em sua conjugação vai apresentar determinadas desinências. Tá bom? Essas desinências são específicas
daqueles tempos, tá certo? E aí, quando a gente diz que os verbos pertencem à primeira conjugação, é que todos eles vão apresentar essas desinências quando eles forem regulares. Por exemplo, ó, e para a gente conjugar esses verbos, a gente só precisa, ó, colocar, ó, o radical deles, ó, AM. Eu vou colocar intermitente aqui, ó. Cant, AM, cant, AM e cante. Então, ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, observem vocês que não sofre alteração nenhuma. Então, a única coisa que mudou aqui, ó, foi o radical. Tá certo? Eu só mudei o radical. As desinências pertencem àquele tempo verbal. E é uma desinência específica. Se você pegar quaisquer verbos de primeira conjugação, você vai adicionar só o radical aí. A não ser que esses verbos sejam irregulares. A gente vai ver aí mais para frente o que acontece. Tá certo? Então, observando isso, vocês percebem que para cada tempo verbal existem umas desinências específicas. Se você pegar, por exemplo, aqui agora, ó, se você pegar aqui se você pegar o verbo vender, vender e correr, vai ser a mesma coisa, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vende, corre. Então, observa aqui, ó. As desinências, ó, elas não sofreram alteração nenhuma, permanecem intactas. Tá certo? Aqui agora elas são, ó, desinências de segunda conjugação. Deixa eu aqui. Desinências de segunda conjugação do presente do indicativo. Tá vendo, ó? Então, se você observar, as mesmas desinências, vê que se repete, só mudei o radical. Agora, observe que há um diferencial entre elas, ó. Tá certo? E o diferencial está justamente nessa vogal temática. Ó, olha só, ó. Tá vendo, ó? Ok? Então, observem vocês que o diferencial está aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse é o diferencial, tá certo? Que representa cada um dessas conjugações. E aí, se você chegar, por exemplo, então não posso colocar só o radical do verbo correr no lugar do verbo amar, professor? Eu corro na primeira pessoa, não, eu corro. Tu corras, ele corra. Tá vendo que não cabe? Então não cabe porque pertence a conjugações diferentes, tá certo? E a gente ainda até vai falar sobre isso no decorrer dessa classificação, tá bom? Então, a princípio, a gente precisa só entender isso. Eu não coloquei aqui o verbo de desinências de terceira conjugação, mas segue o mesmo padrão aqui. Se você pegar o partir e outro verbo que apresenta i como vogal temática, como insistir, vir, por exemplo, você vai ver que o que vai mudar é apenas o radical, as desinências vai permanecer a mesma coisa, tá certo? Agora, ó, presta atenção a isso aqui, ó. Quanto a seu comportamento morfológico, tá? Quanto ao seu comportamento morfológico, os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos e defectivos.
Tá bom? Em qualquer uma das 4 classificações anteriores, podem também ser abundantes. Então, eles podem ser abundantes. Pode ser verbo regular abundante, pode ser verbo irregular abundante, anômalo abundante, defectivo abundante. A gente vai falar isso mais para frente. Tá bom? Então, esses verbos abundantes, eles também representam, na verdade, uma classificação. Tá certo? Então, a classificação dos verbos são 5: regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. O que ele traz de diferencial é que os abundantes, eles podem ser regulares, irregulares, anômalos ou defectivos, né? Não é um ponto específico para eles, ok? E a gente vai discutir justamente isso um pouco mais para frente. Então, vamos lá, aqui, ó. Verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que não sofrem mudanças no radical e recebem as desinências modo temporais e números pessoais, normalmente seguindo um conjunto de verbos que se põe como modelo, como paradigma, tá? Importante essa informação, tá bom? A gente vai falar sobre isso já já. Da conjugação. É por isso que os verbos totalmente distintos na origem, como amar, cantar, matar, por exemplo, têm as mesmas terminações quando conjugados. O que são esses verbos regulares de maneira mais prática? São verbos que não sofrem alterações na sua conjugação. Eles mantêm o padrão. A gente viu um exemplo ali agora, entre amar e cantar. Se vocês conjugarem amar e cantar do presente do indicativo a imperativo, negativo e afirmativo, o radical vai permanecer o mesmo, as desinências dessa conjugação vai permanecer as mesmas, tá certo? Então, ó, prestem bastante atenção que, ó, amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, né? Então, se vocês observarem, essas terminações, elas são as mesmas para amar, a mesma para cantar, tá certo? A mesma para maioria dos verbos tidos como paradigmas, que são modelos, como foi citado ali. Então, eles são básicos, tá certo? Além dessas desinências não sofrerem mudanças, não sofrerem alteração, os radicais também permanecem o mesmo. Então, em qualquer situação, o radical de cantar vai ser sempre isso aqui, ó. Vai ser sempre esse, ó. Cante, tá certo? Em qualquer conjugação. Assim como o do verbo amar vai ser ame, tá bom? O fato de ele ser verbo regular é justamente por ele seguir esse modelo, esse padrão, tá certo? Justamente por isso, não é nada mais, não existe nada, nenhuma outra discussão que não seja única e exclusivamente esta, tá certo? Então, segue esse padrão aí, segue esse modelo, tá bom? Como o próprio nome diz lá, são verbos que seguem padrões, que têm um padrão definido, e esse padrão é justamente o fato de não sofrer mudança. Ah, professor, mas aí não ficou tão claro que mudança seria essa e como seriam essas mudanças. Fica a cargo, então, essas variações, ó, dos verbos irregulares. Se os regulares são aqueles que mantêm uma regularidade, uma estrutura básica sem sofrer alteração, os irregulares são aqueles que sofrem mudanças no radical ou recebem desinências de formas não modelar, desrespeitando o paradigma de conjugação a que pertencem, por exemplo. Né? Então, ou seja, o que quer dizer isso? O radical ele vai sofrer alteração, tá bom? Ou ele vai receber desinência de outras conjugações. É um verbo de segunda, mas recebe uma desinência do verbo de primeira ou do verbo de terceira, entendeu? Então, é muito comum isso acontecer. O verbo partir, por exemplo, ele é uma forma verbal que ele recebe desinência de outras formas verbais, né, de outras conjugações. Então, ele não segue o paradigma, não segue o padrão. Por exemplo, ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui o verbo irregular, fazer. Já foi citado aqui. Fazer. Então, tem lá, ó, eu. Vou botar uma letra mais fininha aqui. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos,
vós fazeis, eles fazem. Ó, observa bem aqui, ó. Qual é a mudança que a gente tem do paradigma aqui, que não segue padrão? Observem vocês que, ó, nesta construção, ó, certo? Ó, todas as desinências são iguais. Olha os radicais, ó. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Permanece o mesmo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Segue o mesmo padrão. Agora, olhem aqui, ó, por exemplo. Ele é um verbo de segunda conjugação, tá certo? Então, ó, observa bem. Ó, olha esse radical para este radical. Olha, observa a diferença entre estes dois radicais. Veja que há uma diferença nos radicais aí, tá certo? Ok, galera? Então, se vocês observarem, isso já configura o que chamamos de uma irregularidade, tá certo? Ele é um verbo de segunda conjugação. Ó. Na segunda conjugação, ó, observa a terceira pessoa aqui, ó. Ó, a desinência de terceira pessoa aqui, ó. Tá vendo? Vender. A vogal temática de terceira pessoa aí, ó. Tá certo? E a desinência, terminação, vende. Olha a terminação aqui, ó. Ó. Tá vendo que não segue o modelo, que não segue o padrão? Tá bom? Então, essas mudanças aqui, essas alterações aqui, é que fazem com que esse verbo seja considerado um verbo irregular, tá bom? Então, observa aqui, ele segue o padrão. O restante aqui, ele segue o padrão, ó. Tá vendo? Ó? Há uma mudança pequena, tá certo? Há uma mudança pequena, uma alteração pequena no início. Então, ó, quando ele diz, por exemplo, que são aqueles que sofrem mudanças do radical ou recebem desinências de forma não modelada, respeitando o paradigma da conjugação à pertence, nós temos esses dois exemplos aqui. Ó. A primeira pessoa para a segunda pessoa, nós temos uma alteração no radical. E a terceira pessoa, o verbo fazer, por exemplo, ele não recebe a desinência que deveria receber, que é aquele ezinho lá no final, né? Que segue o modelo, por exemplo, tá bom? Então, ó, fazer, por exemplo, não segue o paradigma de segunda conjugação. Conjuga-se diferentemente de vender, morrer e sofrer. Se você pegar vender, morrer e sofrer, você vai ter aquele padrão que a gente discutiu aqui anteriormente. Vocês vão ter este padrão aqui, ó, de segunda pessoa aqui, ó, tá? Este padrão aqui, ó. Se não obtiver esse padrão, é que esse verbo é considerado irregular. Agora, observem vocês que a irregularidade sofrida é uma irregularidade mínima, é pequena essa irregularidade. Então, isso, por terem tido essa pequena irregularidade, é que faz com que esse verbo seja chamado de verbo irregular. Porque se essa irregularidade for grande, ou seja, for em todas as pessoas, aí nós temos o que chamamos de verbos anômalos, tá? Ou anomalia verbal, que representam, na verdade, ó, são aqueles que, por sofrerem grande irregularidade e alteração no radical, não permite nenhuma regulação, tá? Não permite nenhuma regulação, ou seja, não há padrão nenhum com nada. Por exemplo, ó, o verbo ser. Deixa eu colocar aqui do lado que fica mais claro. Ó, o verbo ser, por exemplo, tem lá eu, sou tu, és ele, é nós, somos vós, sois eles, são. Busquem alguma regularidade aí. Não há irregularidade nenhuma. E em tempos diferentes, olha a coisa como pior. Ó. Eu sou, és, era, fui, fosse, foste. Tá vendo? Então, se você parar para pensar, por exemplo, esse verbo ele não tem padrão nenhum, modelo nenhum. Ele não segue modelo de conjugação nenhum. Tá bom? Então, sendo assim, chamamos isso de
verbos anômalos, tá certo? É um verbo irregular que apresenta uma grande irregularidade, tá bom? Enquanto os que são tidos como irregulares só sofrem uma pequena mudança da primeira para a segunda pessoa e a falta de uma desinência na terceira pessoa, isso aqui, todos os radicais são alterados, ó. Nenhum radical aqui se repete. Tá bom? Se a gente puder chamar isso de radical, é a única a coisa mais próxima que existe entre eles dois, ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? A coisa mais próxima que existe entre eles dois. E a gente nem pode chamar isso de radical. Tá bom? Ok? Isso tá mais para desinência. É um conjunto que equivale a desinências, tá certo? Embora seja a forma verbal como um todo, como de maneira completa, tá certo? Então, galera, é isso. O verbo, quanto ao verbo anômalo, tá certo? Então, são poucos esses verbos, ó. Os verbos são poucos, tá vendo? Ó? A saber, verbo ser, verbo haver, estar, ter, vir e por. São só esses verbos que são tidos como verbos anômalos, tá certo? Anômalos. Antes, neste grupo, a gente tinha só o verbo ser e haver. Depois a gente incluiu, depois a gramática, de maneira geral, incluiu os verbos estar, ter, vir e por. Eu vou justamente por representar mudanças que não se enquadram no perfil dos verbos irregulares, mas de verbos anômalos, tá bom? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá certo? E prestem atenção a isso. Os defectivos, se liga lá. Os verbos defectivos são tidos como verbos defeituosos. Por que eles são defeituosos? São aqueles que apresentam defeito na conjugação, isto é, não assumem determinadas formas da conjugação. Por exemplo, o verbo abolir, né? Na primeira pessoa, ó, não possui conjugação de primeira pessoa. Eu abolo, por exemplo, não existe, tá? Tu aboles, ele abole, segue normal, tá certo? Então, dizemos que é defectivo na primeira pessoa do singular do presente indicativo. Pode ser de conjugação regular, irregular ou anômala, mas as formas, nas formas em que se conjuga. Então, ele pode ser regular, irregular ou anômalo e vai ser defectivo, tá certo? Porque apresenta justamente defeito. Então, ó, por exemplo, ó, o verbo abolir, a gente já viu que não existe primeira pessoa. Eu abolo. Não existe, tá? Então, por essa razão, ele é defectivo. Então, ele pode ser defectivo na conjugação, na pessoa, no tempo e no modo. Então, nessas três possibilidades, perdoem a conjugação. Na pessoa, no tempo e no modo. Pode ser, pode faltar uma das pessoas do discurso, pode faltar um dos tempos, de quaisquer que seja o modo, e pode faltar um dos modos, tá certo? O verbo abolir, por exemplo, não existe a primeira pessoa. A mesma coisa que acontece ó, com colorir, ó. Não existe também o eu coloro. Não existe também o eu coloro, tá certo? Não existe. Ah, professor, então qual é a saída para um processo discursivo? No discurso, na oralidade ou na escrita, seja lá quaisquer que seja, quando você for passar informação, então você opte por verbos que tenham significados idênticos, né? Pelos sinônimos. Eu coloro, eu pinto, por exemplo. Tá bom? Então segue esse padrão aí. É bom ter esse cuidado com essas formas verbais, tá certo? Porque elas podem representar uma pegadinha na vida da gente, tá bom? Então, muito cuidado mesmo, ok? Os verbos abundantes, ó, os verbos abundantes podem também ser regulares, irregulares, anômalos ou defectivos, como foi dito anteriormente, né? Pode ser qualquer um deles. Na verdade, o verbo é abundante na forma que assume. Na forma que assume variante.
assim. Pegar é abundante de particípio, pegado e pego. Haver é abundante de primeira e de segunda pessoa do plural do presente indicativo. Nós havemos ou nós hemos, vós haveis ou vós eis. O que é esses abundantes? O que é uma coisa abundante? É uma coisa que tem muito, né? Então, os verbos eles são considerados abundantes quando existe mais de uma forma para um determinado uso. O particípio, por exemplo, do verbo acender, acender, né? Que é aceso e acendido, tá certo? Aceso e acendido. Impresso, imprimido, tá? Impresso, imprimido. Então, algumas formas verbais, né, apresentam, na verdade, duas formas de particípio, por exemplo, tá certo? Sendo assim, a gente vai considerar isso verbo abundante. Então, ó, aceso e acendido, ó. Acendido, ele é chamado de particípio regular. Por quê? Porque apresenta uma daquelas terminações, ou ado ou ido, que é típica de particípio. E o aceso é tido como particípio irregular, tá? Justamente por não apresentar terminação nenhuma, tá certo? E quando a gente pode optar por eles, professor? Claro que não. A gente sabe que esses verbos que indicam particípio, por exemplo, eles são verbos nominais e são utilizados com verbos auxiliares. O verbo acender, por exemplo, na sua forma irregular, o aceso, é tido também como particípio curto, chamado assim, né? São utilizados como verbos auxiliares os verbos, ó, ser, estar e ficar, tá? Ser, estar e ficar. O particípio irregular vai ser usado os verbos, ó, ter e haver. Então, como é que isso se processa no uso normal? Vai ser o seguinte, ó. O fogo está aceso, beleza. O fogo ficou aceso. O fogo será aceso, beleza. Tá? Para usar o acendido, eu tenho que usar o ter e o haver como auxiliar. Tinha acendido o fogo, havia acendido o fogo, por exemplo. Então, lembrando que esse particípio regular, ele vai trabalhar com a perspectiva do fato verbal concluído, então fica mais fácil de utilizar os verbos ter e haver. Tinha imprimido o documento e não tinha impresso, havia imprimido o documento e não havia impresso, o documento está impresso, tá certo? O documento ficou impresso, tá certo? O documento foi impresso, está perfeitamente correto, tá bom? Então, tomem cuidado quanto a isso, tá certo, galera? Então, é abundante nesse sentido. Também é abundante, ó, como o verbo haver aqui, ó, se ligar, ó, nas primeira e segunda pessoa do plural. Por exemplo, existem duas formas, ó. Primeira pessoa, nós podemos utilizar o havemos ou hemos, tá bom? É pouco utilizado no cotidiano até. E o segunda pessoa do plural, vós haveis e vós eis, tá bom? Também pode ser utilizado, ok? E para finalizar, nós temos aqui o seguinte, ó. O verbo por, o verbo por, e seus derivados compor, impor, sobrepor, depor, etc., pertencem à segunda conjugação. Pertencem à segunda conjugação. Por vem do latim ponere, e se introduziu no português como poer, trazendo a vogal temática da segunda conjugação, que com o tempo se perdeu, entretanto, ele ainda ocorre durante a conjugação. Pusesse, pusemos e põe. O que quer dizer isso, galera? Se liga lá, ó. A gente sabe que a primeira conjugação, para as terminações de primeira conjugação, segunda e terceira, nós temos, ó, a R, ER e R, né? Em especial, a EI como vogal temática, não é isso? Ó? Primeira, segunda e terceira conjugação, certo? Rapidinho, ó. O verbo por, ele não entra nessa discussão, não tem terminação para ele, tá certo? Então,
como ele deriva de uma antiga forma OR, tá certo? Ó, essa terminação ER se enquadra aqui, ó, segunda conjugação, ok? Então, galera, é isso. Eu finalizo com vocês por aqui, tá certo? Fim, 23/11, máximo. À tarde nós nos encontraremos novamente, tá certo? A partir das 14 horas, eu vou definir o horário, eu não sei se vai ser, às 14 vai ser diretamente comigo ou se vai ser diretamente com o Egito já. Eu vou montar um horário e aviso a vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, abração, até mais tarde. Fui.